Mas vamos lá, pessoal. Nós tivemos hoje aí, meio que de supetão, né, algo que não estava sendo aguardado, uma ligação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Pois é, mais uma ligação entre os dois presidentes. E a informação, ela foi publicada aí quase que exclusivamente pelo portal Metrópolis. E a Alice Groff, ela fez aqui uma publicação no portal que eu quero trazer para vocês. E depois a gente vai começar a analisar aí o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Lula liga para Trump e fala sobre tarifaço e cooperação contra o crime. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira para o líder norte-americano Donald Trump. Segundo o Palácio do Planalto, os dois conversaram por cerca de 40 minutos. De acordo com nota divulgada pelo governo brasileiro, Lula indicou a Trump que a decisão de retirar a tarifa de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas, foi muito positiva. Em 20 de novembro, a Casa Branca, bom, isso aqui vocês já sabem, zerou as tarifas por interesse dos Estados Unidos e da balança econômica deles, né? Antes disso, no dia 14, o governo americano já havia anunciado a retirada das tarifas globais de 10%. Mesmo assim, alguns setores brasileiros continuaram submetidos à alíquota de 40%. O petista destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o próximo passo é diminuir as taxas que atingem o setor industrial, do qual, inclusive, ele é ministro, né? Agora aqui, pessoal, a parte que mais interessa para o nosso programa de hoje. Olha só. Lula também indicou que os Estados Unidos reforcem a cooperação com o Brasil no combate ao crime organizado internacionalmente. Na ligação, o chefe do executivo brasileiro destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior. Fecha aspas. De acordo com o comunicado do Planalto, o republicano demonstrou total disposição para trabalhar com o Brasil e dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas. Os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o mandato das propostas discutidas. Bom, agora, pessoal, como eu sempre vou lembrar aqui do meu querido Paulo Briguet, né? Um abraço a ele, temos que trazer o Briguet aqui no canal. Você tem aqui o lead jornalístico, mas nós temos, né, depois uma pergunta muito importante, que é o famoso e daí? O que significa tudo isso? Bom, meus amigos, significa que essa ligação ela foi planejada, tá? Planejada a partir ali do entorno do Sidônio, tendo em vista, não sei se muitos de vocês viram que saiu uma nova pesquisa de projeção eleitoral e de nível de satisfação da população com o governo Lula hoje, tá? E essa pesquisa, ela foi desastrosa. Então, o entorno do presidente Lula já se preparou para fazer contramedidas e tentar dar respostas. Eu vou tentar aqui deixar um pouco mais simplificado. A pesquisa ela é longa, tem vários dados que estão ali sendo discutidos, mas tem 3 indicadores que eu achei muito, muito interessante e que casam com as informações que nós estamos aqui. E não, isso não é só uma questão de impressão, tá? Nossa equipe aqui consultou algumas fontes que temos com ligações em Brasília e as informações e dados que recebemos de lá nos demonstra que o propósito do marketing está muito mais aqui intrínseco do que uma preocupação diplomática em si, tá? Eu vou explicar. O primeiro dado que tem ali é a questão da eleição. Nos números que projetam um segundo turno nas eleições de 2026, existe uma simulação. Há praticamente aí
10, 11 meses da data da eleição, que coloca Luiz Inácio Lula da Silva perdendo, tá? Perdendo a eleição no segundo turno para Michele Bolsonaro ou para Tarcísio de Freitas, certo? Esse é o primeiro indicativo. E por que isso é importante, pessoal? Tão distante da eleição, numa projeção de segundo turno, Lula perdendo para esses dois candidatos ou possíveis candidatos, isso demonstra uma fragilidade da imagem pública do presidente perante o eleitorado. Nossa, PH, mas você aqui é uma das pessoas que vive falando que não adianta a gente falar de eleição agora, que temos coisas mais importantes. Sim, essa é uma análise que eu faço no âmbito geral. Só que aqui eu preciso noticiar para vocês o que levou a essa tentativa de aproximação com o Donald Trump. E aqui eu saio do campo da análise e passo para o campo dos fatos, tá? Então, nós tivemos já esse primeiro ponto que chamou muita atenção. E aí, coordenado a tudo isso, tá? Essa questão eleitoral, nós tivemos aí algumas ações sendo realizadas dentro do Congresso Nacional. Deixa eu até baixar uma imagem aqui para colocar para vocês na tela. Eu quero... Cadê aqui? Deixe-me mostrar essa imagem para vocês. Cadê? Aqui, ó, a imagem que eu quero mostrar. Só um segundo, prontinho, vamos lá. Essa aqui é a imagem que eu estava buscando. Olha só, Lindenberg Farias expôs contradições de Tarcísio na segurança pública, mostrando como a gestão dele em São Paulo falha onde mais importa, proteger a população, tá? Olha só que interessante. Justamente, né, vai começar aí uma blitz do governo na comunicação aí coordenada pelo seu Sidônio, para o governo demonstrar que, olha, aqueles que estão sendo postos como baluartes da segurança pública, na verdade, tem uma segurança pública bem falha. Então, vamos começar a martelar em cima disso. E aqui que está o ponto, tá, pessoal? Esse é o ponto importante que eu quero trazer para vocês. Quando o Lula liga para o Trump e fala sobre a questão do combate ao crime organizado, nos leva ao segundo ponto importante que nós temos aí dessa ligação para o Donald Trump, que é qual, PH? Bom, meus amigos, justamente a questão da segurança pública. Os índices de insatisfação dentro da pesquisa, assim, são astronômicos, tá? São muito altos, o maior nível de insatisfação de toda a pesquisa, de toda ela publicada pela Atlas, é com a segurança pública. Esse é o calcanhar de Aquiles do governo Lula. É um problema do Brasil há muito tempo. Inclusive, foi o que fez o Jair Bolsonaro despontar como um candidato viável ainda em 2014, após as eleições. Lembram lá do discurso dele no Salão Verde do Congresso Nacional, falando sobre o presídio de Pedrinhas? É só você não roubar, é só você não matar, que você não vai falar, porra. Acabou, entendeu? Você me desculpa, mas os caras podem nós a vida inteira e agora eu tenho que ficar com dó deles? Né? Então, assim, esse é um problema da segurança pública. E quais os estados que têm uma visão mais positiva de combate ao crime organizado e o tratamento da segurança pública? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, ou seja, estados que estão ali com governadores mais à direita, tá? Então, esse é o segundo ponto. E aí tem outra questão dentro desse segundo ponto, meus caros. O Lula, como nós vimos aqui, no contato com o Donald Trump, ele traz a questão envolvendo, tá, a cooperação, buscando uma cooperação. Por quê? Ficou muito mal para o governo brasileiro não classificar os grupos como o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, a pedido dos Estados Unidos. E agora o Lula está levantando a bandeira de, olha, eu quero cooperar. O que significa esse cooperar? É muito vago. Não se sabe, tá? Não temos detalhes até onde o Brasil estaria disposto a ir.
qual seria o alcance dessa cooperação, mas está mostrando, olha, não, agora eu quero tratar com vocês aqui sobre a segurança pública. Outra coisa que chama atenção, nós trouxemos aqui para vocês no domingo à noite, Van Kleber e eu, que Luiz Inácio Lula da Silva não estava aberto a receber Nicolás Maduro ou outras figuras de alto escalão do regime venezuelano fugindo para o Brasil. E o ponto seria justamente de que seria necessário aí, talvez, o Lula atuar como uma espécie de mediador para o iminente conflito que nós estamos às portas de acontecer aqui na Venezuela. A gente vai tratar mais sobre isso ainda hoje, tá, pessoal, aqui no canal. Então, o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado é a bandeira que os Estados Unidos está utilizando em todo o continente. E na semana passada, nós tivemos um barco brasileiro, tá? Brasileiro, que foi preso pela Marinha Francesa em alto mar, no Oceano Atlântico, com 7 toneladas de drogas. 7 toneladas, meus amigos. Vocês têm noção do que significa esse número? Pois é. Então, o cerco também vai ficando cada vez mais fechado. E o governo brasileiro precisa encontrar meios de falar, olha, eu não faço parte desse esquema que você está acusando aí todo mundo, como Gustavo Petro, como o Nicolás Maduro, o Daniel Ortega, que são todos parceiros de onde? Do Foro de São Paulo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então vocês percebem como, nesses 2 primeiros pontos aqui, nós temos uma situação de tentar mostrar ação, proatividade do governo, e as informações que a gente tem é que até agora não há nenhuma negociação aberta no campo das tarifas. E justamente o setor industrial é aquele que tem o maior problema hoje, por isso que o Geraldo Alckmin falou sobre isso. Vocês vão se lembrar que eu comentei sobre o Emmanuel Macron, que falou para um grupo de empresários, ele foi pessoalmente numa reunião de grupo de empresários em Paris na semana passada. A maioria deles, industriais. E ele estava buscando caminhos para atrair esses industriais para trabalhar junto com os interesses econômicos franceses e fez ali um movimento, que eu expliquei para vocês na semana passada, de, olha, a gente não tem que ir para o lado da China. E ele não estava falando para o governo brasileiro, mas para a elite industrial brasileira. Ou seja, o caminho que o governo de vocês está querendo ir sentar no colo da China não é o melhor. Como eu já venho dizendo aqui há meses para vocês, o distanciamento entre Macron e Lula ia ficar acentuado cada vez mais. E isso tem a ver com o terceiro ponto grave que saiu nessa pesquisa da Atlas Intel, que é o que, pessoal? Justamente o fator econômico. A perspectiva do brasileiro quanto à economia é a pior possível. Então, quando o Lula leva essa questão de estou conversando com o Trump sobre as tarifas, ele está tentando resgatar aquela coisa do Lula, o homem da diplomacia, que venceu o Lula, mas que, na verdade, ele está jogando com os problemas internos que o próprio Estados Unidos já possui. Não sei se aqui ficou claro o cenário que está acontecendo. E eu sou muito sincero em dizer para vocês, tá, pessoal? Não é questão de olha, veja como isso é bom e invertido, tá? Dar uma desculpa, não, a gente tem que colocar que é ruim, que o Lula ligou para o Trump, não. Eu estou sendo aqui o mais honesto, tá? Que é possível dentro dessa pauta, trazendo todos os dados para vocês. E tem uma ligação direta, tá? Com essa questão econômica. O Donald Trump ele está participando hoje de uma série de reuniões presenciais, tá, com os seus secretariados, tá? Então seria como se fosse reunião de ministros que está acontecendo. E nós tivemos aí, horas após a ligação que aconteceu entre o Lula e o Luiz Inácio Lula da Silva, a secretária da Agricultura americana, a Brooke Rollins, tá, que estava comemorando o fato de que a China pausou a compra de soja brasileira e atribuiu a medida à liderança do Donald Trump.
Então percebam, meus amigos, isso daqui vai justamente de encontro, ou seja, um choque com a narrativa que está sendo levantada já pelo governo brasileiro para tentar dar essas sinalizações públicas. Por quê? O maior produtor de soja no mundo chama-se Estados Unidos da América. E os Estados Unidos está em fase avançada nas últimas 2 semanas de negociação da guerra tarifária com a China. E com certeza, um dos pontos que os Estados Unidos colocou na mesa é que a China comece a comprar mais soja americana para poder ter tarifas menores, principalmente no setor industrial, tá? Sobretudo o setor de tecnologia dos produtos que a China fabrica e envia para os Estados Unidos. E é aí que o Brasil entra, tá? Então, olha só, a China, cuja qual a Dilma Rousseff, através da COSBAN, praticamente entregou o Brasil de mão beijada, tratando o Brasil como uma neocolônia chinesa, já em 2015, 16 e 17 ali, esse processo depois prosseguiu com Temer. O Lula agora, cada vez mais, através de tratados diretos do PT com o Partido Comunista da China, vai aprofundando isso. O empresariado já está sendo levado a olhar, olha, não vai tanto para esse caminho não, através do Macron. E a China, preocupada como sempre, única e exclusivamente com seus interesses, né? Na nossa plataforma, nosso aplicativo, já fiz ali exposições, tem programas lá que falam sobre a posição e postura da China. A China está fazendo o jogo dela. E se ela tiver que jogar o Brasil embaixo do ônibus, né? Traduzindo aqui a expressão em inglês, throw under the bus, né? Ou seja, deixar pelo caminho, eles vão deixar tranquilamente como estão fazendo. E eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, então, dessa fala da secretária da Agricultura dos Estados Unidos, tá? Legendado aqui já, agradecendo o portal Metrópolis pela produção do vídeo. Olhem só. And sir, may I say, this is the remarkable result of real leadership and your real leadership. Just a couple of days ago, China announced that they were going to halt all purchases from Brazil because they had found some irregularities in some of the soybeans they're buying from Brazil. And what that means is a continued signal that this country and our farmers produce the best, highest quality soybeans, sorghum, et cetera, in the world. And what you've been able to do is open those markets up and, again, move toward an era where our farmers are not so reliant on government checks, but they have the markets to sell their product. Having said that, we do have a bridge payment we'll be announcing with you next week as we're still trying to recover from the Biden years. That's right. To help the farmers. We're going to help the farmers. They did not help the farmers. That's right. Thank you very much. Thank you, sir. Scott? Eu, particularmente, eu acho até um pouco engraçado esse formato, né? Isso não é uma questão muito do Trump, é mais americano mesmo, né? De como eles vão fazendo esse briefing, dando as informações, né? Sempre, não, a sua liderança, porque isso depois sai em todos os jornais, né? É igual campanha eleitoral, que todo candidato americano ele aparece com a esposa jovem, os filhos no colo, né? Isso é o padrão, né? O candidato que não tem isso acaba perdendo votos. Atribuem muito a questão do Biden, né? Já tem muita idade, não ter essa foto, né? O Trump ainda tinha com Barron e tal e tudo mais. É uma das coisas que se atribui. Mas, voltando aqui ao nosso tema, a gente pode observar, então, como existe esse choque e o Brasil tem sido um alvo, tá? No mercado de carnes, inclusive, os Estados Unidos estão tentando encontrar maneiras de diminuir a dependência no mercado de carnes brasileiro, tá? Para lá. E aí existe um lobby grande de diversas grandes empresas, como a JIF, a JBS, né? Que eram empresas conjuntas, depois se separaram, né? Por separações aí da família após Operação Lava Jato e tudo mais. Bom, meus caros, então a gente tem uma noção aqui clara do que está acontecendo e por que essa muleta Trump foi tão importante, né, a ser buscada pelo governo brasileiro nesse momento. O que não deixa de demonstrar uma hipocrisia, né, que eu acho bastante cômica, porque o tempo inteiro nós temos uma militância de esquerda e uma da direita, entre aspas, que são os nacionalistas, a direita bolchevique aqui no Brasil,
que falam mal dos Estados Unidos, os Estados Unidos é isso, é aquilo, é o imperialismo, é pipipi, popopó, papapá, papapá. Só que está cada vez mais claro, se ainda não era claro isso, que a proximidade civilizacional e cultural que o Brasil tem é muito maior com países como Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, como Portugal, como o México, ou seja, nós do hemisfério ocidental, do que com Rússia, China, que é o que eles tentam empurrar goela abaixo, né, da população ideologicamente. Então, se eu falar com o Trump, isso torna-se algo positivo eleitoral. Por quê? Porque a população tem uma boa visão das relações e negociações, negócios e tudo mais com os Estados Unidos da América. Então vamos puxar aqui, e o Trump não é mais um fascista, como disse o Luiz Inácio Lula da Silva no dia da eleição americana no ano passado, já não é mais o imperialismo americano, já não é aquela malvadeza que está querendo invadir a Venezuela, né? Se vai trazer votos, Lula, liga para o Trump que isso vai trazer uma imagem positiva junto à população. Pois é, meus amigos, é o que eu falo, a praxis sempre vai tratorar por cima da narrativa, da ideologia, certo?